Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Prepare-se para uma experiência auditiva com este resumo otimizado. Neste clássico absoluto de desenvolvimento pessoal, você vai aprender não apenas a criar conexões verdadeiras, mas a se tornar o tipo de pessoa com quem os outros querem estar. Vai entender como elogiar sem soar artificial, como ouvir de forma magnética e como transformar pequenas atitudes em grandes vínculos. Se você busca dominar as habilidades sociais, que constroem reputação, carisma e influência positiva, inscreva-se agora e deixe seu like. Este conteúdo pode mudar seus relacionamentos para sempre. Desde que foi lançado, o livro de Dale Carnegie não parou de ser lido, relido, citado e aplicado em diversas áreas: vendas, liderança, vida amorosa, amizades, marketing, família. O motivo é simples. Ele traduz a complexidade das relações humanas em princípios profundos, mas acessíveis. Carnegie parte de uma constatação dura. As pessoas não agem por lógica, agem por emoção. E se você quer ser ouvido, respeitado ou lembrado, precisa aprender a falar a linguagem emocional do outro. Não se trata de manipular, mas de criar empatia real, de entender como o ser humano funciona por dentro. O primeiro princípio pode parecer óbvio, mas poucos o aplicam com maestria. Não critique, não condene, não se queixe. Parece simples, mas vai contra o impulso primitivo de apontar erros. Quando criticamos alguém, mesmo com razão, o ego da outra pessoa se fecha. A crítica é percebida como ataque, e não como orientação. Carnegie mostra que ninguém muda por pressão, mas muitos mudam por inspiração. Em vez de julgar, procure compreender. Substitua a acusação por curiosidade. Pergunte antes de afirmar. Dê espaço para que o outro se revele, em vez de forçá-lo a se defender. Esse princípio ativa diretamente o cérebro límbico, onde moram as emoções e o senso de autopreservação. Quando você evita a crítica e mostra a abertura, a outra pessoa sente segurança. E onde há segurança, nasce a conexão. A crítica é um muro, a empatia, uma ponte. E é com pontes que se atravessam as distâncias emocionais que nos afastam dos outros. O segundo princípio é ainda mais poderoso. Elogie de forma sincera e honesta. O ser humano tem fome de reconhecimento. Todos querem se sentir valorizados, mas poucos são elogiados de verdade. Carnegie ensina que um elogio bem aplicado é mais eficaz do que 1000 argumentos. Mas atenção, não se trata de bajulação. O elogio precisa ser específico, verdadeiro e desinteressado. Em vez de "você é ótimo", diga: "admiro como você organizou esse relatório, ficou claro e direto". Quando elogiamos algo real, tocamos o íntimo do outro. E nesse momento, abrimos portas invisíveis que nem a lógica conseguiria destrancar. O elogio é o perfume da alma. Quando genuíno, ele deixa a pessoa melhor do que estava. E ainda assim, você não perde nada por tê-lo oferecido. Pelo contrário, quem sabe elogiar, sabe gerar conexão emocional profunda. Carnegie revela que muitas vezes, um elogio no momento certo pode virar o ponto de virada em uma amizade, numa negociação ou até num conflito. Insights otimizados. A crítica fecha o coração, a empatia abre a mente. Elogios específicos ativam a autoestima e criam lealdade emocional. Toda pessoa carrega uma fome invisível de reconhecimento. Alimente isso e conquiste o impossível. Quem sabe escutar o outro sem julgar se torna raro, e raro se torna valioso. O terceiro princípio de Carnegie é: desperte na outra pessoa um desejo ardente. Não adianta querer convencer alguém com argumentos frios se você não ativar o interesse genuíno do outro. O segredo está em enxergar as coisas pela ótica da outra pessoa. O que ela ganha, o que ela sente, o que ela valoriza. A persuasão verdadeira começa com empatia. O vendedor que fala apenas sobre seu produto perde. O que mostra como o produto resolve a dor do cliente, conquista. O líder que impõe tarefas gera resistência. O que conecta a missão ao propósito, inspira. Esse princípio ativa o cérebro reptiliano, responsável pela sobrevivência, motivação e instinto.
Se você mostra como algo beneficia diretamente o outro, o cérebro responde com atenção. Se o outro percebe que o que você propõe está alinhado com seus desejos mais profundos, seja segurança, conforto, reconhecimento ou liberdade, ele diz sim com mais facilidade. Esse desejo não precisa ser material. Pode ser o desejo de ser ouvido, de se sentir importante, de contribuir. Carnegie ensina que, ao despertar esses anseios humanos, você não apenas influencia, você transforma. Você se torna um facilitador de desejos. Um espelho que mostra ao outro aquilo que ele mais quer ver. Se você já está percebendo como esses princípios podem mudar a forma como você se conecta com as pessoas, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar seu like. Seu apoio é o combustível para espalharmos essas ideias para mais pessoas. Na próxima parte, vamos explorar outros 4 princípios transformadores de Carnegie. Saber ouvir com profundidade, lembrar nomes com intenção, falar nos interesses do outro e fazer com que o outro se sinta importante de forma sincera. Cada um deles ativa uma parte invisível da conexão humana, e quando aplicados juntos, tornam você inesquecível. Temos aprendizados otimizados em diversas áreas. Continue com a gente e se aprofunde ainda mais. Imagine estar diante de alguém que, de fato, escuta o que você diz. Que não apenas espera a sua vez de falar, mas mergulha nas suas palavras com atenção real. Essa pessoa se torna imediatamente valiosa, porque escutar é mais raro do que falar. E é sobre isso que trata o 4º princípio de Dale Carnegie. Torne-se um bom ouvinte. Encoraje os outros a falarem sobre si mesmos. Em uma era de distrações e pressa, quem oferece presença se torna inesquecível. Quando alguém sente que é ouvido de verdade, não apenas se abre, se transforma. Um bom ouvinte cura inseguranças, dissolve barreiras e gera confiança quase instantânea. Esse princípio ativa o cérebro límbico, sede da conexão e da empatia. Ao escutar com interesse genuíno, você sinaliza ao outro: você importa. E isso é uma das maiores habilidades sociais que se pode desenvolver. Carnegie mostra que muitos conflitos são resolvidos não com argumentos, mas com silêncio atento. Porque, às vezes, o que a pessoa precisa não é de uma resposta, é de um espaço para se expressar. O 5º princípio parece simples, mas guarda uma força simbólica poderosa. Lembre-se que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e importante em qualquer idioma. Usar o nome do outro em uma conversa não é apenas educação, é sinal de atenção, de validação e de reconhecimento. Quando você lembra de um nome, mostra que aquela pessoa foi registrada, considerada, marcada na sua memória. E isso desperta um micro-sentimento de importância. No fundo, todos desejamos ser vistos, e o nome é a porta de entrada da identidade. Esse pequeno gesto ativa a vaidade emocional positiva. Quando usado com respeito e consistência, ele transforma interações frias em diálogos humanizados. Usar o nome é sinal de presença, de que você não está apenas falando, está se conectando. E numa sociedade onde tudo é automatizado, isso se torna uma forma poderosa de se destacar. O 6º princípio de Carnegie é: fale sobre os interesses da outra pessoa. Ao invés de tentar convencer alguém com seus próprios argumentos, entre no mundo dela. Descubra o que ela valoriza, o que a move, o que a emociona. Quando você se alinha aos desejos do outro, ele te escuta com mais abertura. Falar sobre o que importa para o outro é sinal de empatia aplicada. É uma estratégia de comunicação eficaz que transcende o racional e toca o que há de mais humano em nós. Esse princípio ativa o cérebro reptiliano, aquele que decide se algo merece atenção ou não. Quando você fala de um tema que ressoa com o desejo interno da pessoa, ela sai do modo defensivo e entra no modo receptivo. Isso vale em negociações, vendas, amizades, relacionamentos afetivos. Mostrar interesse pelos interesses do outro é como regar uma planta emocional. E quanto mais você rega, mais a relação floresce. Insights. Otimizados. Escutar profundamente é mais raro do que falar com clareza. E muito mais poderoso. Usar o nome de alguém é como acender uma luz sobre sua importância.
O centro da conexão não está no que você fala, está no quanto você valoriza o mundo do outro. Empatia real é a habilidade de sair de si mesmo e visitar a realidade do outro. Influenciar começa com interesse genuíno, não com discurso ensaiado. O sétimo princípio, que fecha esse ciclo de ouro, é: faça com que a outra pessoa se sinta importante, e faça isso sinceramente. Carnegie diz que esse é um dos maiores desejos humanos, e talvez o mais negligenciado. Quando você age de forma a elevar o outro, sem bajulação, sem exageros, mas com verdade e sensibilidade, você gera uma memória emocional positiva. A pessoa não vai lembrar exatamente do que você disse, mas vai lembrar de como você a fez se sentir. Esse princípio conecta todos os anteriores, porque no fundo, influenciar positivamente é isso: ser uma presença que fortalece, que inspira, que valoriza. Em um mundo onde todos competem para serem ouvidos, quem sabe valorizar o outro se torna um ímã de respeito. E isso não depende de status, de dinheiro ou de carisma nato. Depende de intenção, de aplicar esses princípios como quem cuida de um jardim, com paciência, com estratégia, mas sobretudo com verdade. Se você está percebendo o poder transformador desses princípios e como eles podem mudar suas relações pessoais e profissionais, inscreva-se agora e deixe seu like, sua presença. Aqui é o que nos inspira a continuar trazendo conteúdos com profundidade e verdade. Na próxima parte, vamos entender como aplicar esses ensinamentos em situações desafiadoras. Críticas, discussões, mudanças de comportamento, liderança e influência em grupos. Vamos fechar essa jornada com insights que unem ética, persuasão e magnetismo social duradouro. Temos aprendizados otimizados em diversas áreas. Continue com a gente e se aprofunde ainda mais. Imagine poder discordar de alguém sem criar conflito. Mudar a opinião de uma pessoa sem humilhá-la. Fazer com que alguém se sinta valorizado mesmo ao ser corrigido. Isso é possível. E Dale Carnegie nos mostra o caminho por meio de seus princípios aplicados à influência ética e à resolução de conflitos com empatia. Porque influenciar não é sobre vencer discussões, é sobre guiar pessoas a descobrirem por si mesmas novos caminhos. O primeiro ensinamento dessa fase do livro é claro: a única maneira de sair ganhando de uma discussão é evitando-a. Isso não significa fugir de conversas difíceis, mas saber escolher as batalhas. Carnegie explica que raramente alguém vence uma discussão. Mesmo que você prove estar certo, o outro pode sair ressentido. E o que se perde emocionalmente pode ser mais valioso do que qualquer ponto provado. Em vez de entrar no embate direto, proponha reflexão. Faça perguntas. Dê espaço para o outro revisar suas ideias sem se sentir atacado. Esse princípio ativa o neocórtex, responsável pelo pensamento racional e análise. Quando o tom da conversa é respeitoso, a mente da outra pessoa se abre. Quando o tom é agressivo, ela fecha. O segredo está em ativar o senso de lógica do outro sem desligar sua autoestima. Porque ninguém muda de ideia quando se sente ameaçado. Mas muitos mudam quando se sentem compreendidos. Outro ponto crucial é: se você estiver errado, admita, rápida e enfaticamente. Esse é um dos gestos mais poderosos e desarmantes que se pode fazer. Ao admitir um erro de forma honesta, você derruba as defesas do outro, mostra humildade e, paradoxalmente, conquista mais respeito. Carnegie ensina que as pessoas respeitam quem reconhece suas falhas mais do que quem tenta parecer sempre certo. A admissão sincera cria uma ponte de confiança imediata. Essa atitude também reforça a soft skill da autenticidade, hoje cada vez mais rara. Em um mundo onde todos tentam parecer perfeitos, quem assume suas imperfeições brilha pela transparência. E isso não enfraquece sua influência, pelo contrário, fortalece. Porque a autenticidade gera segurança emocional. O próximo princípio é sutil, mas profundo. Comece de forma amigável. A primeira impressão emocional de uma conversa define o tom do restante. Se você inicia com tensão, o outro entra na defensiva. Se começa com cordialidade, o ambiente se torna fértil para entendimento. Um sorriso, um gesto de escuta, um tom gentil.
Tudo isso ativa o cérebro límbico, criando o clima emocional necessário para que o neocórtex opere com clareza. Sem afeto, não há razão que convença. Insights otimizados. Vencer uma discussão e perder o respeito é um mau negócio emocional. Quem admite seus erros primeiro mostra força interior, não fraqueza. A abertura emocional de uma conversa determina seu destino lógico. Influência verdadeira começa com a construção de um clima emocional seguro. Persuasão ética é guiar sem empurrar, convidar sem impor. Carnegie ainda nos oferece uma chave de ouro. Deixe a outra pessoa salvar a própria reputação. Em outras palavras, mesmo quando for necessário corrigir ou confrontar, evite humilhar. Mostre que o erro é compreensível, que a mudança é possível. Dê saídas elegantes, porque ninguém quer parecer tolo. Todos querem manter a dignidade. E quando você protege a dignidade do outro, ele te dá permissão para influenciar. E então, como encerramento, Carnegie traz um ciclo de ouro. Faça elogios antes de corrigir, sugira ao invés de ordenar. Faça com que o outro sinta que a ideia foi dele. Esses movimentos sutis têm um poder gigantesco, porque eles respeitam o fluxo natural do ego humano. Quando a pessoa sente que teve uma escolha, ela se compromete mais. Quando sente que teve uma ideia, ela defende com mais paixão. E quando sente que foi respeitada, ela se aproxima. Se esses ensinamentos tocaram você de forma verdadeira e trouxeram clareza sobre como se comunicar melhor, influenciar com ética e criar conexões duradouras, inscreva-se agora e curta este vídeo. Vamos juntos espalhar esse conhecimento essencial. A jornada proposta por Dale Carnegie não é sobre dominar os outros. É sobre dominar a si mesmo. Não é sobre vencer debates. É sobre vencer a distância emocional que nos separa. Cada princípio que ele ensina é, na verdade, uma forma de viver com mais consciência, mais empatia e mais impacto. Em um mundo sedento por conexão, as habilidades sociais descritas nesse livro se tornam ferramentas de transformação pessoal e coletiva. Temos aprendizados otimizados em diversas áreas. Continue com a gente e se aprofunde ainda mais.